Boa tarde, gente! Aqui vai outro vídeo. Bom, como eu havia prometido no Facebook, era um vídeo surpresa, então ninguém tá sabendo sobre qual livro eu vou falar. O livro que eu vou dizer hoje é sobre o livro que eu recém terminei. Eu terminei ele ontem e eu tive que me segurar para não fazer um vídeo correndo sem nem ao menos ter encapado o livro, porque ele entrou fácil na minha lista dos favoritos. Bom, o livro que eu vou falar hoje é A Passagem, de Justin Cronin, esse aqui. Ele é grosso, sim, e é o primeiro volume de uma trilogia. Até vou procurar agora o segundo volume, que são os 12. O terceiro ainda não chegou no Brasil, então nem tem título em inglês por enquanto. Bom, o que eu posso falar desse livro? Não sei se vocês já viram, provavelmente a maioria já viu, Resident Evil. Tem até o jogo e virou filme. Bom, A Passagem é do mesmo estilo, digamos assim, só que em vez de zumbis, são vampiros. Em torno daquele apocalipse, daquela dificuldade de ficar vivo, de não poder sair de noite, essas coisas assim. Bom, mas eu vou começar contando pra vocês como inicia a história. Bom, A Passagem, ela inicia contando a história da Amy, que é uma menina de 6 anos, e sobre a mãe dela, que é uma mãe solteira. Então conta tudo que a mãe passou quando engravidou de um homem que era freguês na lancheria, e engravidou, ele sumiu, tinha uma outra família, e ela acabou indo morar com o pai para poder sustentar a filha. Acabou que depois, com o passar do tempo, ela acabou ficando sozinha com a filha e ela não tinha jeito de sustentar ela, e ela acabou tendo que se prostituir pra conseguir dar de comida, dar de roupa pra guria. Daí nisso pula pra outra parte do livro, que assim, eu vou acelerar um pouco a história, tá? O exército americano, ele decidiu fazer experimentos com cobaias humanas. Só que assim, eles descobriram um vírus, um vírus em outra cidade, eu não lembro onde é agora. E esse vírus, ele atacou pessoas que tinham câncer, pessoas de câncer terminal. E quando essas pessoas voltaram dessa cidade, elas voltaram curadas, sem nenhum resquício de câncer, como se elas nunca tivessem tido antes. E eles começam a tentar entender o que esse vírus faz. Aí eles começam a testar em cobaias humanas, só que essas cobaias humanas são presidiários sentenciados à morte, à cadeira elétrica ou à injeção letal. Então, o Olgatz, que é um agente do FBI de 56 anos, ele e o Doyle, que é um parceiro dele do FBI, ficam responsáveis por ir até determinadas cadeias e pegar esses condenados à morte. Convencer eles a assinar um contrato de servir como cobaias. Só que eles não sabem que eles vão acabar servindo de uma cobaia com um vírus letal. Eles simplesmente acham que vão para outro lugar. E aí a história começa a se desenrolar em cima disso. Aí a história começa a ficar realmente quente quando o chefe do Olga fala com ele: tu vai até a cidade tal e vai pegar essa guria que se chama Amy e tem 6 anos. Porque ela não tem família, porque acabou que a mãe dela deixou ela num convento e acaba deixando a guria lá e vai embora, porque aconteceu uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, e ela teve que deixar a guria lá. E aí eles acham que a guria não tem pai, não tem mãe, não tem nada, ela tá simplesmente sozinha no mundo. Então ela seria uma cobaia ideal. Até porque eles explicam no livro que tem uma glândula perto do coração que ela para de crescer quando tu entra na adolescência. E eles precisavam de uma criança para poder experimentar esse vírus numa criança onde essa glândula ainda estava se desenvolvendo, para poder fazer um outro teste. Que essa glândula tem tudo a ver, mas agora eu esqueci o nome dela. Porque isso conta lá no início do livro, né? E o livro é bem grosso, então acho que acaba esquecendo. E aí eles levam o Olgatz leva a Amy até esse lugar, só que ele acaba se apegando à menina. Porque ele teve uma filha, Eva, antes de se separar, e a guria acabou morrendo, porque o coração dela não crescia junto com o corpo, então ela acabou morrendo muito nova. E ele viu na Amy a filha dele, um amor paternal por ela. E aí ele acaba não querendo levar ela, mas ele acaba sendo obrigado a levar ela até essa instalação que fica no Colorado. E aí ele começa a fazer testes na guria e nas outras cobaias. Enfim, acelerando, as cobaias acabam fugindo, elas acabam conseguindo sair dessa instalação e acabam
matando todo mundo, porque essas cobaias acabaram virando vampiros. Só que esses vampiros, eles não são tipo o Edward Cullen da saga Crepúsculo que brilham no sol. Não, não é nada disso. Eles são selvagens. Eles são extremamente fortes, têm muita sensibilidade à luz e eles acabam tendo uma sede muito forte por sangue. Então, eles matam 9 pessoas e a 10ª eles transformam em vampiros. Então, logo, o mundo inteiro entra em apocalipse. Aí o Hogwarts consegue fugir com essa menina e começa a cuidar dela. Só que daí se passam 93 anos, né? E nesse apocalipse poucos humanos sobreviventes. E aí conta outra parte que é a colônia, que é uma colônia que eles criaram, que o exército americano criou pra levar as crianças que daquela época da M para essa instalação para poderem procriar a raça humana e estar em segurança. Então são muros de 25 metros de altura em torno da colônia e com luzes voltadas para dentro e para fora da colônia para proteger todo mundo nas noites, né? Porque senão tu acaba morrendo porque quando eles saem para caçar. E aí acabam contando a história dessa colônia, como eles cresceram lá dentro sem saber realmente o que aconteceu há 93 anos atrás. É uma história, gente, é muito legal. Quando tu vê, tu já tá preso, tá lendo noite adentro, porque muitas vezes eu dormi lendo o livro, porque ele é muito bom. Gente, é muito bom. E ele é contado na terceira pessoa, só que é contado da visão de fora, mas ao mesmo tempo de dentro, porque tem os capítulos que é de cada personagem, então tem os pensamentos deles, tem a história deles, do por trás de por que eles ficaram desse jeito, o que aconteceu com a família deles, tudo, é muito detalhado, então é muito fácil de tu chegar e te identificar muito rápido com eles, tu acabar te apegando aos personagens, tu acabar entrando pra dentro do livro realmente, passando por tudo que eles passam, por esse desespero de ficar vivo e de matar os vampiros. Ela é muito, muito bom, gente, muito bom. Eu tô rezando que vire filme, porque é uma história muito boa, é tão boa quanto Resident Evil, pra quem viu, pra quem sabe desse desespero do apocalipse, só que em vez de zumbis lerdos, né, no início da história, eles são vampiros extremamente fortes e que pulam e alcançam metros e metros só no simples pulo. É muito bom, eu recomendo pra vocês, espero que leiam. E logo vai chegar o terceiro volume no Brasil, que eu ainda não sei o nome, infelizmente, mas o segundo são Os 12, que é a continuação da história. E olha, eu tô louca pra continuar lendo, pra saber o que vai acontecer com os moradores da colônia, o que vai acontecer com a Amy e com os outros 12 virais, que são as cobaias que foram usadas no experimento. Recomendo. Obrigada.